uns 2 minutos. Bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha. Hoje estamos aqui com os colegas do Pacheco Neto Sanden Tesseri, o PNST Advogados, que vão trazer questionamentos sobre a responsabilidade legal dos administradores conforme a legislação brasileira. Então, muitas dúvidas serão sanadas aqui, no sentido que quais precauções podem ser tomadas pelas empresas, pelos administradores, para reduzir os riscos dessa responsabilização pessoal em diferentes esferas. Então, sejam elas esfera societária, contratual, tributária, trabalhista, previdenciária e ambiental. Então, o escritório ele trouxe seus advogados especialistas em cada área. Então, a responsabilidade societária será tratada pelo Andreas Beiersdorf, responsabilidade contratual pela Juliana Meyers-Gotthard, responsabilidade tributária e previdenciária pelo Rodrigo Gomes da Silva, responsabilidade trabalhista pela Priscila Santos e, por fim, a responsabilidade ambiental pela Marilene Siragna. Então, eu peço que as dúvidas e perguntas sejam feitas na opção Q&A aqui do Zoom e serão direcionadas ao final da palestra. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao escritório e tenham todos um bom evento. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Câmara de Indústria e Comércio Brasil-Alemanha, em São Paulo, em especial ao seu departamento jurídico, na pessoa da doutora Cláudia Berman-Bernhardt, do doutor Guilherme Patino e do doutor Bruno Cosudi, pelo convite essa manhã. Gostaria também de agradecer a presença de todos os participantes desse webinar, todos os que tomaram o tempo essa manhã, para refletir sobre esse tema que é palpitante e está em constante evolução no direito, tanto no Brasil como na Alemanha e em outros países. O tema da nossa conversa essa manhã é a responsabilidade dos administradores das pessoas jurídicas segundo o direito brasileiro, com foco na possibilidade de responsabilização pessoal
dos administradores, com reflexos sobre o seu patrimônio, no caso da responsabilidade civil, eventualmente até na esfera da sua liberdade, em se tratando de responsabilidade penal. O fato é que, no dia a dia das empresas, além da pressão por apresentar resultados, enfrentar as adversidades do momento atual da economia, outro assunto que, pela nossa experiência, vem ocupando e deve ocupar o tempo dos executivos é a possibilidade de responder civil ou penalmente por danos causados pelas suas ações ou omissões na administração da sociedade. De acordo com o artigo 1016 do Código Civil, o administrador responde solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções. E no caso de culpa, a responsabilidade é intransferível. A questão da responsabilidade do executivo pode ser verificada em diversas leis. O Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, a Lei Antitrust, as leis e resoluções administrativas e previdenciárias, no Código Penal, na Lei de Falências, na Lei do CAD, as infrações contra a ordem econômica e nas normas da CVM, do Banco Central, da SUSEP, na Lei de SA, na legislação ambiental e no Código Tributário Nacional. Hoje nós vamos abordar especificamente a responsabilidade dos administradores nas áreas societária, tributária, trabalhista e previdenciária, ambiental e contratual. E ao final da apresentação, vamos trazer algumas recomendações de providências que podem ser tomadas para reduzir a possibilidade de responsabilização pessoal, sobretudo a responsabilização indevida dos administradores. Lembrando que a questão da responsabilidade dos administradores é sempre uma questão a ser equacionada, em conjunto com os interesses dos sócios, representados pela Assembleia Geral, ou pela reunião de sócios, e pelas diretrizes da alta administração, representada pelo Conselho de Administração. Eu vou utilizar agora alguns slides para conduzir a minha apresentação. Eu sou responsável pela parte societária e vou, então, tecer alguns comentários sobre a responsabilidade societária dos administradores. Em primeiro lugar, é importante nós conceituarmos os sujeitos da responsabilidade societária. Nós temos, em primeiro lugar, o Conselho de Administração, que é facultativo nas sociedades anônimas fechadas e nas sociedades limitadas e é obrigatório nas sociedades anônimas abertas. O Conselho de Administração é um órgão colegiado responsável pelas diretrizes estratégicas da empresa, é o guardião dos valores e princípios da empresa e é responsável pelo monitoramento da diretoria. Nós vamos ver que a responsabilidade principal na esfera societária acaba recaindo sobre a diretoria executiva. Andréa, só um minutinho, a sua apresentação ela não está sendo transmitida. Agora vocês conseguem ver ou não? Ainda não.
Agora? Agora sim. Perfeito. Desculpe. Então, eu estava falando do Conselho de Administração, que é um órgão superior de administração, abaixo apenas da reunião de sócios ou da Assembleia Geral, que é um guardião dos valores e princípios, é o órgão responsável pelo direcionamento estratégico da empresa, normalmente é um órgão colegiado, e é responsável pelo monitoramento da diretoria. A diretoria, por outro lado, é o órgão de gestão executiva da empresa. Pode ser composto de apenas um administrador ou de vários, e executa as diretrizes dos sócios, ou havendo um conselho de administração do conselho. Conduz os negócios do dia a dia, administra os ativos da empresa e responde pela conformidade dela à lei. Os gerentes e procuradores têm uma gestão delegada específica. Pode ser na área comercial, financeira, de riscos, e também, conforme as normas internas, normalmente, informa e previne riscos e contingências. Nós vamos ver no decorrer da apresentação que a responsabilidade principal pelos negócios da empresa recai sobre a diretoria executiva, que está no dia a dia da empresa. A responsabilidade do conselho de administração é relevante, mas como o conselho se reúne dentro de um período de oportunidade, que pode ser a cada 2 ou 3 meses, ou extraordinariamente, quando necessário, as diretrizes que estabelecem a responsabilidade do conselho são eventuais. E a responsabilidade consiste, basicamente, na conformidade à lei dessas diretrizes e no monitoramento da diretoria, que é uma incumbência importante. As fontes jurídicas da responsabilidade no Código Civil são o Código Civil para a sociedade simples, que é aplicável supletivamente à sociedade limitada, alguns artigos específicos da sociedade limitada, a lei das sociedades anônimas, que pode ter aplicação supletiva limitada, normas infralegais da Receita Federal, do Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, o contrato ou estatuto social e as normas e políticas internas da sociedade, normas de governança, controle de riscos, conformidade, normas que são bastante recomendáveis, especialmente conforme o tamanho da empresa. Com relação à responsabilidade, é importante ter em mente que o princípio geral, a regra geral é a da separação patrimonial, a autonomia da pessoa jurídica. Os administradores e os sócios não respondem pessoalmente pelas obrigações. As exceções são os atos praticados dentro das suas atribuições, mas com culpa ou dolo. A culpa é caracterizada por negligência, imprudência, imperícia, ou em violação ao contrato social ou à lei. Nesse caso, pode levar à responsabilidade objetiva. Existe uma corrente que entende que a responsabilidade pela violação à lei ou ao contrato social independe da culpa do agente. Basta haver o nexo causal entre o fato e a omissão ou a ação do administrador, que a responsabilidade existiria. Mas essa é uma corrente minoritária. A regra geral ainda é a da culpa, como requisito mínimo para a responsabilidade.
E a responsabilização, nesses casos, é pessoal e solidária, perante a sociedade e perante terceiros prejudicados. Os deveres essenciais do administrador, e de novo eu ressalto que a responsabilidade é solidária entre os administradores, via de regra, são os deveres consignados expressamente na lei de sociedades anônimas, mas que são aplicados também pela jurisprudência às sociedades limitadas, sendo que o dever de diligência, de uma forma geral, está contido nas regras da sociedade limitada também, do Código Civil. O dever de diligência traz o conceito do cuidado e da diligência normais a todo indivíduo ativo e probo. É uma questão do bom pai de família, da pessoa que tem o cuidado normal com os próprios negócios, ele deve empregar esse mesmo cuidado ao cuidar dos negócios da empresa. O dever de lealdade é, basicamente, não agir ou omitir-se em proveito próprio, valendo-se do cargo ou de informações privilegiadas decorrentes do cargo, né? É o caso, por exemplo, do indivíduo que sabe que a empresa precisa adquirir um imóvel para construir uma nova fábrica e ele, por interposta pessoa, age na aquisição desse imóvel que depois é adquirido com sobrepreço ou com ágio pela empresa. O dever de informar, é importante que todos os atos relevantes sejam comunicados aos sócios ou ao conselho de administração, ou ao conselho fiscal, conforme o caso. E mesmo as falhas na gestão ou no cumprimento da lei ou do contrato, assim que o administrador tiver conhecimento deles, ele deve comunicá-los aos sócios e aos órgãos competentes. E o administrador não pode agir com conflito de interesse. Ser parte em operação em que o interesse pessoal dele entre em conflito com o da sociedade. Do ponto de vista jurídico, para efeito de interpretação, nós podemos classificar os poderes do administrador em poderes comuns ou intravires, que são poderes dentro da normalidade das forças dos poderes normais do dia a dia social, e decorrem do fato de ser administrador, são poderes de gestão para os atos do dia a dia, a execução do objeto social, a realização dos negócios, a administração dos ativos. E existem os poderes especiais, ou ultravires, que dependem de outorga expressa. Os atos que ultrapassam, normalmente, os atos do dia a dia da empresa, por exemplo, a concessão de fianças, avais, a venda de imóveis, quando não é objeto social da empresa, requer autorização expressa, a concessão de empréstimos pela sociedade. São situações em que o administrador, se não houver permissão expressa no contrato social, precisa obter a autorização dos sócios, na forma prescrita pela lei, ou em reunião de sócios, ou em autorização expressa. Normalmente, as empresas estabelecem requisitos quando o administrador não é sócio. Esse tipo de requisito é estabelecido. Juridicamente, em relação aos atos normais da administração da sociedade, como princípio, não existe a responsabilidade pessoal pelas obrigações que o administrador contrair em nome da sociedade, na representação da sociedade.
exceções ou os limites dessa responsabilização se encontram na Lei de SA e no Código Civil, e a exceção, como já falado, existem quando o administrador agir com culpa ou dolo ou com violação da lei ou do contrato e do estatuto. Então, para evitar a responsabilização pessoal, é necessária a outorga geral por matéria no contrato ou no estatuto social, e desde que, obviamente, a lei não proíba os atos, é o caso da fiança, do aval, o empréstimo. As hipóteses do artigo 158, elas permitem que o administrador, em determinadas hipóteses, receba empréstimo da empresa, receba benefícios da empresa ou até de terceiros, desde que aprovado expressamente. Existe o requisito de outorga específica no caso do ato não permitido expressamente pelo contrato social. E existem os atos cuja outorga é vedada. Nem mesmo com autorização dos sócios é possível. São as infrações a deveres absolutos. Por exemplo, o dever de lealdade, o dever de informar, o dever de diligência, são atos que nem mesmo com autorização dos sócios o administrador pode praticar. Avançando, gostaria de ressaltar que o administrador tem responsabilidade solidária com os outros administradores. Ele não pode ser conivente, ele não pode negligenciar em descobri-los. Ele deve aquilo que no dia a dia é normal, verificar a prática de atos pelos outros administradores que têm indícios de que excedem a lei, o contrato social, ou constituem atos vedados ou ilícitos. E assim que ele tomar conhecimento, ele se exime de responsabilidade se ele consignar expressamente por escrito a sua divergência. Os administradores, então, a regra geral é a da responsabilidade solidária. Apenas nas companhias abertas, a responsabilidade do administrador é restrita às suas atribuições previstas no Estatuto. Por fim, chegando já ao final da minha apresentação, esse tema é realmente palpitante, só ele ensejaria uma apresentação mais longa. Falar um pouco da desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica veio prevista no artigo 50 do Código Civil, mas a Lei de Liberdade Econômica, em setembro de 2019, introduziu algumas alterações importantes. O Código Civil sempre estabeleceu que o abuso da pessoa jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial levava à possibilidade da sua desconsideração e da responsabilização pessoal dos sócios e dos administradores, mas não havia uma definição muito clara do que é
o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Isso veio sendo construído pela jurisprudência. E a Lei de Liberdade Econômica trouxe uma definição clara do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, e também estabeleceu que ela alcança somente os bens particulares dos administradores e sócios beneficiados pelo abuso, direto ou indiretamente. Isso é muito importante porque, se os administradores não tiverem sido beneficiados, não tiverem concorrido com dolo ou culpa, a responsabilidade deles não é configurada, porque é muito comum, ainda hoje ocorre em algumas esferas, mas era muito comum, e a gente não sabe ainda como a jurisprudência vai se posicionar, mas era muito comum os administradores, simplesmente em caso de insolvência da empresa, falência, ou mesmo inadimplência das obrigações, lesão a credores, serem responsabilizados mesmo sem terem participado, concorrido ou se beneficiado. Era chamada justiça pela via reversa. Satisfazia o credor, mas era injusto com o administrador sem culpa. E isso aplica-se também à desconsideração reversa, ou seja, quando as dívidas da empresa são os interesses da empresa são utilizados para os interesses do sócio, a empresa pode ser responsabilizada pelas dívidas do sócio. Existem apenas 3 possibilidades de oposição de excesso. Os terceiros prejudicados podem se opor. Os administradores somente podem opor aos terceiros se sentirem prejudicados. A limitação da sua responsabilidade, se ela estiver expressamente inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade, o registro do comércio, a junta comercial, se provar que era conhecida do terceiro, que é uma hipótese difícil de se imaginar como o terceiro poderia saber se ela não estivesse inscrita no registro do comércio, ou se for uma operação evidentemente estranha aos negócios sociais. E essa possibilidade de oposição de excesso pelo administrador ao terceiro só existe para sociedades simples e para as limitadas que não tenham a regência supletiva da SA. Para as sociedades anônimas e para as limitadas com a regência supletiva, prevalece a teoria da aparência. O terceiro de boa-fé, contratando com a sociedade, entende que tudo que ele pratica, basicamente, está dentro dos poderes dele e o administrador não pode opor a exceção de incompetência. Eram essas as minhas considerações breves sobre esse tema. Eu agradeço a atenção e passo a palavra, então, ao meu colega Rodrigo Gomes. Andrés, obrigado pelas palavras, e agora me compete falar um pouco sobre a nossa experiência no assunto, no que diz respeito às demandas tributárias. Então, vou compartilhar com vocês um slide que serve mais ou menos como um roteiro mesmo para a nossa conversa. E a ideia não é esgotar o tema, até mesmo porque ele é bem complexo, mas, na verdade, é compartilhar com vocês alguns pontos de atenção e até mesmo, ao final, a gente pode até, na parte principalmente das perguntas, responder algumas perguntas específicas sobre o assunto. Bom, vamos lá.
De início, acho que já é interessante a gente comentar que, no que diz respeito à questão legislativa na esfera tributária sobre a responsabilidade de sócios administradores, a gente não teve alterações significantes nos últimos tempos, tá? Então, basicamente, a regra ela está disposta no Código Tributário, no artigo 135, onde dispõe que os diretores, gerentes, representantes, pessoas jurídicas de direito privados são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos. Então, aqui a gente já gostaria de deixar bem claro e ressaltado que, assim, há uma possibilidade, sim, de responsabilização dos administradores em relação às dívidas tributárias das empresas, só que o fisco ele não tem um cheque em branco para fazer esse direcionamento de obrigações contra os administradores da empresa. Deve-se sempre ser comprovada a prática de excesso de poderes, infração à lei, contrato social e estatuto. Então, assim, esse é um ponto que a gente sempre leva muito em consideração, porque hoje em dia, principalmente na esfera tributária, discute-se muito assuntos mais profundos, mais complexos, e muitas vezes a gente percebe que o básico e o essencial acaba sendo deixado de lado. E no caso da responsabilidade tributária, é essencial que seja demonstrado pelo fisco, antes da imputação da responsabilidade aos administradores, que eles tenham agido dessa forma. Do contrário, não é permitido, e a própria legislação veda isso. Evoluindo um pouco aqui no assunto, a gente remete a essas duas súmulas do STJ. A primeira, 430, ela decorre de um pedido que era feito com certa insistência por parte das procuradorias, no sentido de que o inadimplemento de uma obrigação tributária já seria classificado como uma espécie de infração à legislação. E depois de alguns debates, o próprio STJ fixou a súmula nesse sentido, de que o mero inadimplemento de uma obrigação tributária não acarreta automaticamente a responsabilidade dos sócios gerentes ou dos administradores, tá? Na sequência, indo até para a súmula 435, ela também decorre mais ou menos do mesmo sentido, só que ela tem uma autorização que seria a caracterização anterior da dissolução irregular da empresa, que seria basicamente o quê? A empresa ela ser encerrada ou deixar de funcionar sem as baixas ou as devidas comunicações aos órgãos competentes. Então, isso sim se caracterizaria como uma dissolução irregular de uma empresa, e esse seria um gatilho que autorizaria direcionar a dívida aos administradores da empresa. Aqui eu coloquei basicamente o conceito do que seria essa dissolução irregular. Ela nasceu principalmente decorrente das execuções fiscais que tramitavam, e é importante também dizer que, assim, também pode ser autorizado esse tipo de direcionamento aos administradores, caso, por exemplo, a empresa ela venha fazer uma mudança de endereço e ela também não comunique às autoridades competentes sobre essa mudança de endereço. Então, no caso de uma execução fiscal, por exemplo, a empresa ela é citada naquele endereço que está registrado nos órgãos administrativos. Os mandados eles vão voltar porque a empresa ela já não está mais localizada naquele local, e aí isso também autorizaria fazer uma extensão da responsabilidade para os administradores das empresas. Só um ponto de atenção também que a gente tem visto bastante recentemente no escritório é que essa questão hoje da extensão da responsabilidade aos administradores tem ganhado bastante força junto aos órgãos administrativos, porque no final do dia acaba sendo também uma forma forçada de obrigar o contribuinte a fazer o pagamento da dívida. Então, como foi colocado até anteriormente pelo Andrés, tem que haver uma dissolução, uma separação total entre a figura da pessoa física e da pessoa jurídica,
só que atualmente a gente tem percebido bastante esse movimento da fazenda pública. Então, a gente está chegando ao caso de identificar algumas situações, a gente já foi procurado por alguns clientes, no sentido de foi feito um planejamento tributário, o planejamento tributário ele acaba não sendo aceito pela autoridade fazendária, ela além de aplicar uma autuação, ela ainda estende uma imputação de responsabilidade ao administrador. A gente também já tomou conhecimento de alguns casos totalmente absurdos também, que assim não diz respeito ao administrador, mas de extensão de responsabilidade ao próprio contador da empresa também, que tenha participado desses planejamentos tributários. Então, o ponto de atenção que a gente deixa aqui é que, assim, é um tema delicado para as empresas, mas para ele realmente ser válido e para ele realmente continuar, tem que haver necessariamente uma comprovação por parte da autoridade pública, fiscal, no sentido de que o administrador que está sendo responsabilizado por qualquer tipo de obrigação tributária, ele tenha agido com excesso de poderes ou infração à legislação. Do contrário, isso não é aceito e é nosso papel como advogados das empresas é sempre trabalhar nesse sentido de que essas normas básicas de direito tributário elas sejam aceitas. E só para finalizar aqui também, eu tomei o cuidado também de compartilhar com vocês um entendimento recente do STF do final de 2019, que na época causou um pouco de estranheza também no mercado jurídico, e a gente acha interessante também comentar um pouco, que é a possibilidade de responsabilidade criminal dos administradores em relação à ausência do recolhimento do ICMS, tá? Quando a gente fala do ICMS próprio, mas que foi recolhido de terceiros. Então, basicamente, o que foi decidido pelo STF? Foi decidido que esse tipo de conduta ele se enquadra num tipo penal, que inclusive está legislado na Lei 8137 de 1990, que define os crimes contra a ordem tributária. Só que o ponto de atenção que a gente tem nesse caso é que, assim, de novo, o fisco ele não pode sair, além de responsabilizando o administrador, querer ainda imputar responsabilidade criminal aos administradores. Não, tem que ter toda uma investigação criminal anterior, tem que ser até comprovada a questão da dívida de forma contumaz e o dolo de apropriação do contribuinte em relação ao ICMS que é cobrado de adquirentes de mercadorias ou de serviços que ele presta. Então, assim, só para compartilhar com vocês, até o ano de 2000, mais ou menos, de 2020, 17 estados da federação, basicamente, eles já tinham legislado o que seria uma forma contumaz de débitos de ICMS no âmbito daqueles estados. Então, para o estado de São Paulo, basicamente, seria 6 meses de atraso de débito. Para outros estados, se não me engano, no estado de Goiás seria 3 meses. Então, assim, enquanto não houver uma legislação federal que regulamente isso, os estados eles vão tentar se antecipar a isso, vão tentar legislar o que seria considerado um devedor contumaz, e em muitas situações, sim, as procuradorias vão mandar os procedimentos para o Ministério Público apurar a existência de crime ou não, nesse caso de apropriação de valores do ICMS. A lógica, mais ou menos, desse ponto segue mais ou menos a tese do século, né, que é da exclusão do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Lá a gente falava que o ICMS, pelo fato de ser uma receita de terceiros, ele não integraria o patrimônio do contribuinte, por isso ele deveria ser excluído da base de cálculo. Aqui, a ideia é mais ou menos essa também. O que o fisco ele fala? Que você, contribuinte, se você recolheu ICMS em cima de uma operação que o seu cliente pagou, esse valor, ele, teoricamente, ele não seria seu. Esse valor é da Fazenda Pública Estadual. Então, se você se apropria desse valor de forma indevida, você teria a obrigação
tanto fiscal quanto criminal em relação aos valores. Então, apresentação relativamente curta, eu só gostaria realmente de reiterar esses pontos principais, e sem prejuízo disso também a gente fica à disposição para qualquer esclarecimento. Tem o meu contato aqui na apresentação, e agora eu vou passar a palavra para a Priscila, que vai falar sobre as questões trabalhistas e previdenciárias. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigada, Rodrigo. Meu nome é Priscila, eu faço a parte trabalhista no escritório e vou passar um pouquinho, como o Rodrigo tão bem falou e o Andrés também, isso é a pontinha de um iceberg. O dia a dia mostra que as questões são, às vezes, surpreendentemente complexas. Nós preparamos uma apresentação para vocês dos pontos chaves. Vocês estão visualizando, né? Tudo certo? Então, a gente vai falar sobre a responsabilidade trabalhista e muito de passagem... A apresentação não subiu, Priscila. Oi? Não? A apresentação não apareceu. Ah, só um momento. Agora sim? Agora sim. Agora sim, muito obrigada. Então, nós vamos falar sobre a responsabilidade trabalhista e um pouco da parte previdenciária, mas o Rodrigo, quando falou sobre a tributária, ele também acabou já abordando, porque vocês sabem que a Previdência Social, ela foi absorvida pela Receita, então hoje, quando a gente fala de Ministério da Economia, né, já compõe a parte previdenciária. Na verdade, é tudo embaixo do mesmo guarda-chuva, né? A parte da responsabilidade dos administradores na área trabalhista, ela se comunica com todas as demais áreas do direito. E ela pode ter reflexos na parte pecuniária, né? Ou seja, pode doer no bolso, a parte financeira, né? Efetivamente. Vocês veem que eu domino plenamente a apresentação de slides. Né? Muito bem. Ela pode fazer tanto parte da parte financeira, né? Como também ter reflexos nas demais áreas, na parte civil, na parte criminal, inclusive. Na parte pecuniária, a responsabilidade pode ser decorrente de uma ação trabalhista, de um processo de fiscalização, que o fiscal verifique que o administrador agiu com dolo, então, novamente, a gente está comunicando com a parte societária, ou então que o administrador excedeu os seus poderes, então, ou numa ação civil pública, movida pelo Ministério Público do Trabalho, em que ele identifique alguma prática reiterada da empresa que esteja violando os direitos trabalhistas e que pode, sim, refletir na figura do administrador. Essa parte pecuniária, ela vai desde uma multa, né, até o reflexo no patrimônio por uma questão de uma ação trabalhista, seja individual ou coletiva, no caso do Ministério Público do Trabalho. Também pode ser decorrente de um acidente do trabalho, que muitas vezes a gente enxerga um problema, principalmente numa indústria, como algo muito pontual, e ele se repete com um e outro empregado, aquilo vira um quadro comum dentro da empresa. Alguns empregados acabam desenvolvendo uma doença típica do trabalho, ou em articulação, ou qualquer outra doença que reflita na parte que seja reflexo da parte do trabalho laboral, né? E isso reflete em tudo na empresa de forma extremamente negativa. Começa que aumenta o RAT-SAT, você vai recolher mais pela parte previdenciária, porque o risco vai ser elevado. E quando esse empregado, reconhecidamente por uma perícia, e não precisa ser do INSS, pode ser uma perícia dentro de um processo trabalhista, que reconhece que houve perda da capacidade laboral, ou seja, ele pega todo dia e coloca as peças no carrinho. E esse movimento ele não consegue fazer mais, porque ele teve uma lesão no ombro ou nos ombros,
e ele não consegue mais essa flexão. Então, ele está tendo uma perda da capacidade de elaborar, ou por perda de audição, ou às vezes perda de visão. Então, várias circunstâncias que a gente acha que no dia a dia não refletem até o administrador, mas refletem, porque demonstrado que a empresa não agiu com a diligência, a própria empresa ou empregador pode sim ir de uma ação de regresso contra o administrador, ou ainda, se essa ação trabalhista ela não for liquidada pela empresa, e daqui a pouco a gente vai falar sobre uma linha, né, de que a gente deve observar a execução, que vocês vão ficar decepcionados se já não ficaram, que nem sempre é observado, essa ordem pode chegar até o administrador. A empresa não está solvente, eu não está conseguindo pagar seus compromissos, os sócios não estão solventes ou já conseguiram proteger seu patrimônio. Mas esse administrador ficou aqui durante alguns anos e ele é responsável por esses atos, inclusive quando deveriam ter sido feitos os laudos PPRA, PCMSO, e se eu estou falando grego, vou explicar, são laudos que vão estabelecer quais são as condições que devem ser observadas no ambiente de trabalho para proteger a saúde do empregador, seja pela parte ergonômica, pela parte de prevenção de ruído, então são os riscos físicos, ambientais, químicos, biológicos. Nos últimos meses, esse ano e meio que se passa, a gente tem muitas ações por conta da Covid, né? Então, muitos empregados acabam atribuindo o ambiente do trabalho como não seguro, e isso é algo que está garantido para o empregado, né, na legislação, um ambiente seguro, pela própria Constituição, e pela própria OIT, que o Brasil assina a OIT, né, é signatário desse órgão internacional. E quando o empregador não garante, quem é o empregador? O empregador é uma pessoa jurídica, né? Boa parte das vezes uma pessoa jurídica, é uma ficção, não existe a empresa fulana de tal ilimitada. Existem os sócios, e abaixo dos sócios os administradores. Se os sócios demonstram que, na verdade, aquele poder decisório o administrador desvirtuou ou deixou de agir com o zelo e a cautela que eles eram devidos e esperados, né? Ele não providenciou a elaboração desses laudos, ele não foi atrás na renovação desses laudos, ele não percebeu ou não contratou pessoas habilitadas e capacitadas para que percebessem, porque para isso você contrata uma empresa para fazer os laudos. Esse ambiente é pessimamente iluminado, essa cadeira vai dar um problema, esse home office que foi estabelecido de forma quase em massa para tantos empregados também trouxe problemas, e é obrigação do empregador observar essas condições. E quando o empregador não observa, tem essa linha, o empregador, os sócios, o administrador, né? Quem que é o responsável? Então, essa parte financeira, a parte civil, são essas responsabilidades, que se esse empregado perder a capacidade laborativa, pode requerer uma indenização e uma responsabilização, e a parte criminal, que vai desde uma violação ao artigo 9º da CLT, quando qualquer ato é praticado e deve ser considerado nulo e como fraude à organização, à relação de emprego, até alguma questão mais extraordinária e menos previsível. Então, algumas coisas mais drásticas, como um reconhecimento que a empresa pratica trabalho em condições análogas à escravidão, trabalho infantil, alguma apropriação indébita, o contador não recolheu, ninguém fiscalizava o contador e eu não recolhi previdência social. É crime. Eu me apropriei, não repassei, é crime de apropriação indébita.
até violação de proteção de dados, que hoje é plenamente exigível, e aí você fala assim, não, mas proteção de dados, administrador é a empresa, mas olha só, com relação ao empregado, a responsabilidade vem do empregador para proteger os dados do empregado. Se ele não protege, é novamente aquela linha. Se a omissão foi do sócio, ou se o sócio não consegue ser executado, até chegar no administrador. E uma questão que eu normalmente comento porque as pessoas não pensam. Às vezes você contrata uma pessoa, essa pessoa é muito boa no mercado, ele vem de um concorrente seu, e você, no primeiro momento, já fala para ele, você aceita assinar um compromisso de não concorrência, de não compete? Quando você sair daqui, eu não quero que você vá para o concorrente. Mas esquece de perguntar se ele tinha uma cláusula de concorrência no anterior. Então, esse empregado, né, se tem uma cláusula, esqueceu, não observa, ou até de forma maliciosa, a gente vai ter que provar que eu, empresa, não estava conivente com isso. Eu posso praticar até um crime de concorrência desleal, né? Violação de segredo e tudo mais. Então, tudo isso são consequências e sempre envolvidas com a área trabalhista também, porque envolve demais empregados. Além disso, a gente pode verificar que quem pode responder, né? Quem responde pela responsabilidade trabalhista sempre é o empregador, sempre é a empresa, a pessoa que admite, a pessoa que a CLT reconhece como aquele que contratou o empregado. Mas, se esse empregador, ele, de algum modo, não pode responder, e, infelizmente, para a legislação trabalhista, não poder responder ou não ter capacidade para responder, capacidade econômica para responder no momento, é uma linha muito tênue que os juízes trabalhistas nem sempre observam, nem o Código Civil, a inovação que veio pela Lei de Liberdade Econômica que o André citou, até mesmo o texto anterior do Código Civil, toda a normativa prevista no CPC, no Código de Processo Civil, que a própria CLT usa como subsidiário, nem sempre isso é utilizado durante o processo trabalhista, o juiz do trabalho, eu falo sempre que ele enxerga uma coisa, o empregado chegou ao fim e tem direito a isto. Quem vai pagar? É a pergunta que o juiz do trabalho faz. Ele fala, quem vai pagar? Se a empresa não vai pagar, ele fala, os sócios vão pagar. Ah, mas ele está desconsiderando a personalidade jurídica? E ele vai para os princípios de boa-fé, que inclusive eu já vi sentença que fundamentou na própria Lei de Liberdade Econômica para desconsiderar a personalidade jurídica em 2 linhas, né? Então, vai para o princípio da boa-fé, que aquele empregado trabalhou e não recebeu, ele tem que receber. Então, nem sempre os juízes observam isso. Então, a primeira via é sempre o empregador. A segunda são os sócios e grupo econômico. Ou seja, não basta a gente saber se a nossa empresa está bem, a gente tem que saber se as nossas empresas irmãs também estão bem. Porque se eu tenho uma empresa que não anda bem nas pernas, que ela está com dificuldades financeiras, e eu acho que ela é uma ilha isolada, e que aquilo não vai me atingir, porque eu não sou sócio daquela empresa, eu sou sócio só dessa, né? Infelizmente, nem sempre é assim, né? Se as empresas, se está configurado o grupo econômico, principalmente configurado perante a Receita, você consegue fazer transferência de empregados de uma empresa para outra, nesses casos, a responsabilização de outros sócios do próprio grupo também é muito simples, tá? A questão dos ex-sócios, que também vão responder. Observar o limite, que inclusive é uma inovação que veio na CLT de forma expressa, mas a gente já observava antes por alguns juízes, né? Observado o limite de até 2 anos do registro da alteração do contrato social. Muitas vezes a gente faz a alteração do contrato social, engaveta, e quando tiver outras coisas a gente pede para alterar junto.
a gente economiza. E nessa passou 6 meses, 1 ano, e esses 6 meses, 1 ano vai ficar na conta do sócio. Quer dizer, saiu da sociedade, tem que averbar, deixou de ser administrador, tem que averbar. Isso é um ato quase imediato. Inclusive, é um ato que, quando você tem um empregado que também ocupa essa condição de administrador, de diretor, ele figura no contrato social, quando a empresa deixa de proceder, e aí sócios, administradores, eles são omissos nessa questão, sim, também podem ser responsabilizados por isso, numa ação trabalhista, porque esse empregado começa a ser assediado por credores, assediado por ex-empregados, e isso é uma forma, sim, de dano que ele pode acionar a empresa, e se essa empresa não responder, o administrador também pode ser responsabilizado. Esses sócios, eles vão até 2 anos e eles têm que observar, a CLT chama eles de sócio retirante, e ela fala que ele responde subsidiariamente. A gente pode imaginar o que é uma responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária é a responsabilidade dos sócios e do grupo econômico, ou seja, quando o juiz vai executar o crédito, ele tenta executar primeiro a empresa, não executou a empresa, ele manda, o que é mais comum, é uma ordem de bloqueio, uma ordem de penhora nas contas, um passe-injúdice, né? E aí ele vai e manda todos os CNPJs e, às vezes, todos os CPFs envolvidos, dos sócios, e muitas vezes eles já colocam os administradores no meio. Esse é, infelizmente, ainda o dia a dia da trabalhista. Você tem que depois explicar que essa pessoa é administrador, não é sócio, para tentar a exclusão. E quando vem essa ordem, é tudo de uma vez só. Então, é uma responsabilidade solidária. Todos respondem ao mesmo tempo. No caso do ex-sócio, que é o sócio retirante, a própria CLT fala que a responsabilidade é subsidiária. Ou seja, primeiro eu vou tentar executar a empresa. Primeiro eu vou tentar executar a empresa, os sócios atuais e o grupo econômico. Se eu não conseguir executar ou satisfazer o crédito do reclamante, o ex-empregado, nessa investida, aí o juiz vai partir para o ex-sócio, para o sócio retirante. E aí ele tem que observar isso, e muitas vezes não é. 2 anos da retirada do contrato, atos e fatos que ocorreram na vigência de que esse sócio retirante permaneceu no quadro, e tem que observar a ordem. E essa ordem é mais ou menos a ordem que a gente colocou nesse slide, né? Primeiro o empregador, tal, e o empregador, os sócios atuais, o grupo, e depois os ex-sócios, tá? Em regra, se houvesse alguma observação hierárquica para observar na exclusão, na execução, seria essa, né? O empregador, o sócio, o grupo econômico e sócio, aí só então seria um administrador. Muitas vezes a gente vê o administrador sendo executado junto com o sócio atual e grupo econômico. Não é observado que teve 1 ou 2 sócios que já saíram e figuraram no quadro na época de que esses direitos estão sendo reclamados. Então, a empresa, o advogado, deve ficar super atento a isso. E depois, esgotado, até o administrador, que muitas vezes não foi localizado ou se confunde com a figura de um sócio, aí vem o procurador. E aí a gente sabe que é a realidade de muitos, principalmente quando a empresa é estrangeira. Então, eu sou procurador da empresa estrangeira, e eu preciso explicar para o juiz que eu não tenho esses poderes de decisão e de gestão que ele imagina que eu tenho. Só que eu figuro em ata de assembleia, né? Não só como procurador, eu estou lá compondo o conselho. E na hora que eu compus algum conselho, mas eu sou procurador, normalmente as reuniões elas acontecem quase que virtualmente, mesmo na época que as coisas não eram tão virtuais, então eu figurei, porque eu precisava para compor. Compor um conselho é um poder de gestão, um poder de decisão, então a possibilidade deste procurador efetivamente responder por um débito, se não for assumido por nenhum dos anteriores, existe.
Tá? Além disso, nós temos a legislação trabalhista, que a gente tem que observar, o que os juízes deveriam observar para responsabilizar sócios e administradores, tem que ser a lei máxima do país, sempre antes de qualquer coisa. Aí vocês viram que a pirâmide está invertida, né? É proposital para mostrar para vocês que, quando a gente chega na Justiça do Trabalho, apesar da reforma, apesar de lei de liberdade econômica, a coisa é bem diferente, a gente tem que ser muito cauteloso, porque nem sempre as coisas são observadas. A CLT, ela é considerada quase que, e isso de fato, não juridicamente, mas ela é quase considerada no mesmo patamar que a Constituição, junto com as normas coletivas. Isso porque a reforma trabalhista colocou as normas coletivas, e aí traduzindo de novo, né, a norma coletiva é toda vez que a empresa celebra um acordo com o sindicato dos empregados, ou acordo entre o sindicato dos empregadores e sindicato dos empregados. Isso são normas coletivas, que pode ser um acordo coletivo, pode ser uma convenção coletiva, pode ser um acordo para PLR, pode ser um acordo de banco de horas. Isso é uma norma coletiva. E as NRs, que apesar do volume gigantesco de NRs que foram revogadas nos últimos anos, 2 anos, 1 ano e meio para cá, houve uma quantidade de NRs muito grande revogadas. E muitas empresas acabaram comemorando, né? Muitas vezes, quem tem que pagar por aquela segurança comemora, mas esquece que, se aquilo não for seguro, ele vai responder. Então, os sócios respondem por os acidentes de trabalho, e aqui o que mais realmente mais atinge são os acidentes de trabalho na parte das NRs e doenças laborais. Então, as NRs são normas regulamentadoras, elas são eram editadas pelo extinto Ministério do Trabalho, hoje, estranhamente, pelo Ministério da Economia. São normas que dispõem a quantidade de luminosidade, que aquela máquina que tem 2 serras gigantes, ele tem que ter um botão para parar, que são os botões de emergência, coisas que muitas vezes eram adaptações para instalações, traduções, essa máquina tem que vir com essa informação traduzida, e muitas coisas que para o empregador e para quem está administrando, muitas vezes, porque eu estou controlando o dinheiro aqui, a matriz está me pressionando, não posso gastar com isso, isso me exige muito, mas se não exige agora, talvez exija no futuro, né? Vem uma consequência. Então, prezar pela segurança, apesar da revogação de várias NRs, a gente acredita que deve ser um norte, principalmente para o administrador, tá? Porque ele pode ser responsabilizado, a empresa sempre será, né? E ele pode ser responsabilizado numa última análise. O Código de Processo Civil, ele atinge diretamente, principalmente nessa questão de responsabilização, porque a CLT, mesmo depois da reforma, antes não tinha essa previsão de desconsideração da personalidade jurídica, essa questão expressa de desconsideração da personalidade jurídica só veio na legislação trabalhista a partir de 2017, quando a reforma trabalhista, e veio numa seção pequenininha que se reportou ao Código de Processo Civil, né? Então, assim, basicamente, a CLT se reporta ao procedimento que está no CPC. E outras normas que a gente tem, que vão falar sobre segurança, que vão falar sobre concorrência, que vão falar sobre proteção de dados, sobre corrupção, sobre lavagem de dinheiro. Então, todas essas questões, principalmente questões muito macros, elas atingem diretamente o administrador e podem vir atingir diretamente o administrador, principalmente a pessoa que está diretamente na gestão da empresa. Porque questões como corrupção, lavagem de dinheiro, o próprio trabalho acondicionado, são questões que dependem de uma decisão. E quem vai dar a decisão? Será que eu vou deixar na mão de um gerente,
de um chefe, a decisão pela contratação de uma empresa, de um terceiro, é minha, é do administrador, e se eu delego isso, eu tenho que saber que essa pessoa está capacitada, porque se esse terceiro, né, esse terceirizado, contrata mão de obra condicional da escrava, contrata trabalho infantil, tem práticas de corrupção, lavagem de dinheiro, da mesma forma que pode ser desconsiderada a personalidade jurídica dessa empresa que você contratou como terceiro, toda empresa que toma serviços, e desde 2017, comecinho de 2017, não é a lei da reforma, é uma lei anterior, considera que todo tomador de serviço, todo aquele que terceiriza, toma o serviço, é subsidiariamente responsável. E aí, a gente volta para aquele segundo slide. Se a empresa não assume, os sócios não assumem, quem vai assumir é o administrador, né? Então, você pode ser responsabilizado pessoalmente pela contratação de terceiro? Com certeza, né? Com certeza. Regulamento interno. Isso para as companhias que estabelecem códigos de conduta, código de ética, toda aquela normativa que faz parte da governança corporativa. Quanto mais rígido e quanto mais claro for isso, fica melhor para a empresa, para os sócios e para aqueles que administram. Porque quando eu estou deixando muito claro que eu vou exigir aquela postura, e eu tenho que exigir, não pode estar só no papel ou no documento, no PDF. Ele é exigível desde que eu torne aquilo de fácil acesso e torne aquilo de ciência de todos, e eu posso exigir que o meu gerente proceda daquela forma, até uma exclusão da responsabilidade do administrador. Então, o regulamento interno, a grosso modo, né, ele também vai ajudar tanto a responsabilizar como para, talvez, tornar mais claro quem seria o responsável por aquela prática não tão adequada. Então, o administrador não seria responsável porque a parte financeira ficou totalmente a cargo desse e eu não interferia. Não é como uma descrição de cargos, não, é uma norma interna que vai dispor sobre responsabilidade, sobre ética, sobre postura, né? Sobre como a pessoa vai responder por uma eventual infração dessas legislações, principalmente essas legislações que a gente chama de macro, né, uma violação econômica macro e tudo mais. Chegando perto do fim, só para fazer um breve apanhado sobre o que mais sensível aconteceu de 2017 para cá. Quando a CLT foi alterada pela reforma trabalhista, ela basicamente teve duas alterações mais importantes, né? Ela teve a alteração do parágrafo 2º do artigo 2º, que passa a descrever o que é a condição de sócio, né? E aí nisso inclui o grupo econômico, né? Então, o sócio vai responder pela empresa, ele tira parte daquela subjetividade que muitos juízes do trabalho utilizavam para aplicar algumas condenações. E no artigo, também no parágrafo 3º, que ela vem expressamente para dizer o que é o grupo econômico, e aí aquela questão da obrigatoriedade de coordenação e hierarquia, isso para aqueles casos diferentes do que a gente falou logo no começo, porque se eu posso, de uma empresa, migrar empregados para outra, pode ter certeza que você já tem um grupo econômico, né? Essas questões abordadas no parágrafo 2º do artigo 2º e no parágrafo 3º, ela serve para quando não está claro que aquela empresa pode ser do grupo econômico. Então, vai exigir uma hierarquia entre empresas, uma coordenação, identidade de objetivos, não é identidade de objetos, né? Muitos juízes entendem que é o mesmo objeto, é grupo. Não é isso, é mais do que isso.
E o artigo 10, letra A, da CLT. Tirei da apresentação, só um pouquinho. Então, além disso, a desconsideração da personalidade jurídica na CLT, com aquela inclusão que eu falei para vocês, né, que vem no 855A, que se reporta diretamente ao Código de Processo Civil. E a Lei de Liberdade Econômica, que na CLT mesmo, ela mexeu só com questões do dia a dia, né? Carteira de trabalho, completei uma carteira de trabalho, quanto tempo você tem que para devolver, são coisas extremamente burocráticas do dia a dia que não atingem essencialmente na área trabalhista a questão do administrador e dos sócios. As alterações realizadas no Código Civil, sim, elas vêm mexendo de forma significativa, mas agora no próximo slide a gente vai falar que a coisa é um pouco diferente. Talvez os nossos tribunais trabalhistas, ele não mudou muito, ele mudou um pouco depois de 2017, mas ele não mudou muito. O Tribunal Superior do Trabalho, ele fica em Brasília e é, em tese, o órgão mais alto, da mais alta hierarquia no Brasil. Abaixo dele, nós temos 24 tribunais regionais. 24 tribunais regionais são muitos desembargadores pensando, e nem sempre de forma uniforme. Né? Muitas vezes o Tribunal Superior do Trabalho edita uma súmula vinculante, e eu tenho aqui embaixo, nas varas do trabalho, os juízes decidindo de outra forma. Né? Só em São Paulo, na cidade de São Paulo, no Fórum da Rafunda, nós temos mais de 80 varas. Né? São muitos juízes, o judiciário trabalhista é muito grande, né? Em termos de número de varas, ele está permeado por todo o território brasileiro. Aqui na vara do trabalho, a possibilidade de você ter uma decisão que, por um despacho de 2 linhas, inclui sócio, sócio, empresas que o juiz acha, presume que são do grupo econômico, e administradores, procuradores, sem poder. Às vezes ele foi eleito ou foi nomeado só para poder colher a assinatura, para realmente é um procurador só para assinar os documentos, ele não tem poder decisório nenhum na procuração. Ele pode ser incluído pela vara do trabalho? Com certeza. O que muda e por que eu estou mostrando essa hierarquia dos tribunais para vocês? Porque aqui, quando a gente fala em tribunais regionais do trabalho, a gente tem algumas regiões do Brasil que já foram feitos estudos no passado, que são regiões que sabidamente têm decisões menos favoráveis para as empresas. E isso não é algo muito bom para se falar, e parece até uma postura um pouco antiética, mas assim, é sabido e é comprovado. Nós, com certeza, temos um posicionamento menos favorável aos empregadores no TRT de Campinas, que pega toda a região do interior de São Paulo, Minas Gerais, o TRT da 3ª região, TRT da 5ª região, Bahia. Então, nesses tribunais, eu consigo ter uma decisão que me inclua como procurador? Com certeza. De forma, assim, até bem simples. Dentro de cada um dos tribunais tem várias turmas, e alguns chamam de câmaras, mas, assim, algumas câmaras podem sair desse entendimento? Podem. Mas a grande maioria tem um comportamento menos favorável aos empregadores. Então, se eu tenho uma empresa estabelecida nesse lugar, eu vou tomar os serviços nesse lugar, eu tenho que tomar mais cautela? Porque a gente não está colocando isso para falar, olha, aqui não é bom. Não, é porque aqui eu tenho que tomar muito mais cautela. Aí São Paulo, capital, como é? São Paulo, capital, é mais ou menos dividido, né? Então, o TRT da 2ª região, que pega capital, Grande São Paulo, litoral, ele é mais ou menos dividido. Tem algumas turmas que decidem de forma
às vezes não tão favorável, tem alguns entendimentos que são mais tradicionais com relação à desconsideração da personalidade jurídica, e tem outros que não. Tem juízes de primeira instância que entendem que vão observar o incidente de desconsideração, ou seja, o reclamante tem que peticionar, pedir para incluir, e o juiz vai deferir, e abrir prazo para que esse sócio, esse ex-sócio se pronuncie. Para outros, indico o CNPJ ou CPF que eu vou fazer o Bacenjute. Então, assim, a distância entre posicionamentos dos juízes é absurda, e é muito difícil explicar isso para as pessoas que não mexem com o judiciário no dia a dia. Por fim, só para complementar um pouco a visão, a exposição do Rodrigo, a gente tem basicamente uma lei que rege quase tudo de previdência no Brasil, que é a Lei 8.212, de 91, que todo mundo em algum momento da vida já ouviu falar, e esse decreto, o 3.048. A gente fala sobre a possibilidade de pessoal de responsabilização, e esses incisos do 95 são muitos, mas eu não coloquei de propósito por uma questão. Esse artigo 95 ele foi revogado, né? E por que eu coloquei? Porque muitas vezes a gente vê algumas decisões do próprio judiciário, até internas, algumas decisões em processos administrativos que parece que não foi. Começam a responsabilizar diretores, gerentes de uma forma solidária por uma legislação que foi revogada, né? A gente tem outras legislações, mas assim, o que eu queria falar nesse último slide para vocês é que talvez só tão feroz quanto uma ação trabalhista pode ser para o administrador e para os sócios, talvez a Receita Federal, a própria Previdência, que, como o próprio Rodrigo diz, eles querem pressionar para que, de alguma forma, o débito seja pago. Então, se para isso depois você vai ter que entrar com uma ação, provar que você não é, mas você já sofreu aquela restrição de crédito, aquela restrição de valores. Então, é muita cautela, principalmente na obrigação do administrador de fiscalizar o que está sendo feito pela parte, muitas vezes, terceirizada, de serviços de terceiros, de contabilidade e tudo mais, porque isso reflete diretamente em vocês. Desculpa, acho que eu me alonguei muito. Muito obrigada pela atenção de todos, e a gente está à disposição para que vocês precisem falar. Agora, a Marilene vai continuar a apresentação. Muito obrigada. Até lá. Obrigada, Priscila, pela palavra, muito completo. Bom, eu ia pedir, eu estou com um problema no computador, eu ia pedir gentilmente para a câmera, então, compartilhar a minha apresentação. Vamos fazer por vocês, pode ser? Sem problema, Marilene. Vou compartilhar aqui. Bom, vamos lá, então, começando. Eu vou falar, então, da parte ambiental, a responsabilidade dos sócios administradores quanto à questão ambiental. E vamos ser bem resumido, porque muita coisa já foi falado aqui pelos meus antecessores, muito bem explicado. Ok, pode começar a compartilhar. O próximo slide, por favor. Quando falamos de responsabilidade ambiental ou direito ambiental, ele é sempre uma matéria interdisciplinar, ou seja, o direito ambiental está sempre relacionado a uma outra, ele nunca está sozinho. Então, a responsabilidade ambiental ela é destacada em 3 pontos básicos, que é a responsabilidade civil, administrativa e criminal. A responsabilidade civil ambiental, nós temos, então, o dever de indenizar o dano causado ou reparar o meio ambiente. E essa reparação, nós vamos ver mais a seguir, que ela é reparação integral. Okay? A responsabilidade administrativa está relacionada às sanções do próprio poder de polícia, da própria administração pública, seja ela em multas, em sanções, em embargos, em suspensão de atividade da empresa, esse tipo de coisa. E, finalmente, a responsabilidade criminal, é uma coisa bastante falada e bastante até temida pelas pessoas, que é o cometimento de crimes ambientais, uma coisa bastante séria por tudo que envolve.
Pode passar o próximo slide, por favor. Nós vamos, então, nos focar em duas leis principais, leis federais ambientais, que é a Lei de Crimes Ambientais, 9.605, de 98, e a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938, de 81. Quando falamos, então, em responsabilidade civil ambiental, vamos diferenciar um pouco da responsabilidade civil geral, que é do Código Civil, que já foi falado pelo Andréas, pelos antecessores, né? Que é aquela responsabilidade que depende de um agente causador de um dano, o dano em si e o nexo de causalidade, ou seja, essa ação provocou um certo dano e essa pessoa, por ação ou omissão, agiu com culpa, negligência, imprudência, imperícia ou com dolo mesmo, ou com vontade de causar um dano. Já quando falamos no direito ambiental, aqui na lei, então, na lei 6.938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, nós temos, então, algumas diferenciações. Quais seja? Artigo 3º, poluidor é a pessoa física ou jurídica, então aqui já temos a primeira indicação que os sócios, os administradores, acionistas podem ser incluídos, que direta ou indiretamente causaram um dano, e indiretamente, então, nós vamos ver que se refere também aos sócios administradores. Eles não causaram por si, mas eles permitiram que o dano viesse a ocorrer. Tá? Então, aqui também está ligado a eles. E, por fim, por atividade de degradação ambiental. Mais um detalhe interessante, quando falamos em atividade de degradação ambiental, não falamos apenas de uma atividade poluidora, genericamente falando, ou seja, não basta a empresa ser poluidora ou não, mas uma atividade específica. Por exemplo, uma empresa, uma fábrica, indústria de qualquer coisa, ela pode ser poluidora, segue todas as regras, mas, por exemplo, uma atividade de não, por exemplo, não fazer a manutenção em filtros de ar, causa uma poluição ambiental, ou fazer um descarte irregular de dejetos, esse tipo de coisa, causa uma poluição do solo, da água. Então, essa atividade específica que cause algum dano ao meio ambiente já pode invocar uma responsabilização da empresa e dos sócios. E a diferenciação também quanto ao Código Civil, a responsabilidade geral, é que aqui ela é objetiva, ou seja, não é necessário demonstrar a culpa, que o administrador agiu com negligência, ou com imperícia, ou com imprudência. Basta a demonstração do nexo de causalidade, ou seja, que aquele evento causou aquele dano. Tá? Isso vem no artigo 14, o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar e reparar os danos causados. Então, quando a gente fala em indenizar, é também a relação aos terceiros afetados por aquele dano ambiental, ou seja, uma população que dependia daquela água que foi contaminada, uma plantação do imóvel vizinho que foi afetado por aquele solo contaminado. Então, tudo isso é incluído na responsabilidade civil ambiental, ou seja, ela é bastante ampla. Ok? Pode passar para o próximo slide. Agora, então, a desconsideração da personalidade jurídica. Também já foi falado, bastante explicado pelo Código Civil, que são necessários requisitos, a demonstração dos requisitos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Né? Isso já fomos explicado. Vamos, então, partir para a responsabilidade, a desconsideração no âmbito ambiental. Aqui, o artigo 4 da Lei 9.605, ele diz o seguinte, basta para a desconsideração da personalidade jurídica apenas que a personalidade jurídica seja um obstáculo para o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente. Ou seja, basta que a empresa não tenha condições de ressarcir. Então, ele é bem mais amplo do que a responsabilidade do Código Civil. Não se exige necessariamente uma prova de desvio de finalidade, porque a própria
a empresa não tendo condições de reparar o meio ambiente, isso já é considerado um desvio de finalidade da empresa. Então, aí sim já está autorizado a desconsideração da personalidade jurídica. E isso deve ser um ponto de bastante atenção dos sócios e dos administradores e tudo mais. Por que isso? Porque o direito ambiental adotou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, basta a demonstração de que a empresa, de alguma forma, é um obstáculo para o ressarcimento do prejuízo. Ok? Próximo slide, por favor. Agora, passando para a responsabilidade administrativa ambiental, que é aquele poder de polícia do poder público. E quando falamos em poder público, vamos lembrar nas 3 esferas. Nós temos legislações federais, estaduais e municipais, regulando, às vezes, um tema muito parecido, ou incidente sobre algum ato, sobre alguma situação específica. Pela lei dos crimes ambientais, então, nós temos aqui a definição. O que é uma infração administrativa? É toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Então, vamos observar que aqui não é necessário haver um dano ambiental, mas se houve a violação de uma regra jurídica de uso do meio ambiente, de proteção ao meio ambiente, já pode ser caracterizada uma infração administrativa. Tá? E no parágrafo seguinte, o infrator pode ser penalizado cumulativamente pelas regras, pelas sanções administrativas incidentes nesse caso. Tá? Então, não é um ou outro, é cumulativamente. E pela Lei Política Nacional do Meio Ambiente, nós temos o quê, então? O não cumprimento das medidas necessárias à preservação, e aí nós, então, ressaltamos que a preservação é total, ou correção dos inconvenientes e danos, também lembramos que a correção é total, é integral, sujeitará os transgressores às penalidades previstas, que vão desde multa, advertência, até suspensão das atividades da empresa. É uma coisa bastante preocupante, né? Só lembrando que na responsabilidade administrativa e também na civil ambiental, é possível sempre a negociação de um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para suprir ou evitar, ou de qualquer forma, trabalhar nessas penalidades. Por esse termo de ajustamento de conduta, as empresas, então, vão assumir outras obrigações, vão negociar e assumir outras obrigações para evitar, por exemplo, uma suspensão de atividade ou que isso atinja, então, os sócios. Ok? Próximo slide, por favor. Próximo slide. Agora, a responsabilidade criminal ambiental, apesar de ela ser um pouco menos frequente, por ser criminal, mas é uma vertente que também merece bastante atenção. Só uma palavrinha para contextualizar bem rapidamente sobre o Código Penal. Quando falamos em crime, é necessário, então, que um agente, uma pessoa, por dolo ou culpa, pela conduta voluntária, cometa um crime. Então, seja por ação ou por omissão. Omissão, no Código Penal, crimes em geral, é omite-se aquele que teria a possibilidade de evitar um dano, de evitar um crime, ou por lei tem a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Então, essa pessoa que por lei tem essa obrigação e se omite pode responder por crimes. Na legislação ambiental, na lei de crimes ambientais, aqui também é subjetiva, necessária sim a demonstração de dolo ou culpa, diferentemente da responsabilidade civil. Nós vemos, então, no parágrafo seguinte, quem, de qualquer forma, concorre para a prática de crimes previstos nessa lei, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, ou seja, necessário demonstrar a culpa.
da pessoa. Mas aí vem a parte interessante. A própria Lei de Crimes Ambientais já diz, bem como o diretor, administrador, membro do conselho, do órgão técnico, auditor, gerente, preposto, mandatário da pessoa jurídica, ou seja, incluímos todos eles, como já foi falado nas outras áreas também, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixa de impedir a sua prática. Então, aquela omissão que nós falamos no Código Penal já está prevista aqui, ok? O administrador, o diretor, ele tem a obrigação legal de evitar o dano, não precisa ser demonstrado, tá? E só voltando aqui, então, sabendo da conduta criminosa de outrem, já foi falado anteriormente, então, o conselheiro participa do conselho de administração, ou um sócio que participou de uma assembleia, qualquer que seja, participou, ele já está caracterizada esse requisito como sabendo da conduta criminosa. Ele não pode dizer, ah, mas eu sou só um conselheiro, eu sou um minoritário. Não, ele participou do conselho, da reunião de sócios, alguma coisa, ele já deveria saber, já presume-se que sabia dessa conduta criminosa, ok? E, por fim, parágrafo único, a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas. Então, tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física podem ser responsabilizadas por crime ambiental. Claro que, para a pessoa física, é necessário demonstrar a culpabilidade, tá? Mas isso também seria um assunto para mais outra palestra. Próximo slide. No nosso tempo, vamos dar uma aceleradinha aqui. Uma coisa interessante que não se fala muito, mas é de extrema importância, em relação às empresas que se sujeitam à fiscalização, à regulamentação da Comissão de Valores Imobiliários, ok? A CVM, como nós sabemos, ela tem a competência de apurar, julgar e até mesmo punir as irregularidades das empresas que se sujeitam a elas, tá? E agora, recentemente, houve uma consulta pública que foi encerrada em março desse ano sobre uma alteração proposta na Instrução CVM 480, no que diz respeito ao formulário de referência que as empresas são obrigadas a apresentar anualmente. E qual é essa alteração proposta que nos interessa? A inclusão de dados do ESG, que é um tema bastante atual, que está sendo bastante debatido hoje em dia, ou seja, dados sobre Environmental, Social and Governance. Então, as empresas agora, para esse relatório, se for aprovado, ainda se está em análise, né, teriam que apresentar nesse relatório quais são as metas ambientais que estão sendo buscadas, quais são as providências que estão sendo buscadas, inclusive quanto às ODS, tá? A empresa está aderindo a algum objetivo de desenvolvimento sustentável ou não, né? Por que isso? Porque tanto os investidores quanto os acionistas e também o consumidor tem muito interesse em saber como a empresa está sendo dirigida e agindo. Se isso vai causar um dano, vai causar alguma responsabilização no futuro ou não. Então, esses dados agora provavelmente serão incluídos nesse relatório da CVM e serão públicos, tá? E só lembrando também para encerrarmos, que os julgamentos da CVM são abertos ao público. Eu coloquei aqui a jurisprudência. Qualquer pessoa pode acessar a jurisprudência da CVM e ver os dados lá, os sócios, os administradores, sendo responsabilizados com multas bastante altas, 300 mil, 500 mil, 800 mil reais, por algum ato, algum desvio na condução da empresa. Isso também engloba essas penalizações quanto ao não cumprimento ou não observância de regras ambientais, ok? Seria interessante as pessoas, então, darem uma pesquisadinha nessa jurisprudência. Próximo slide. É isso, então, resumidamente, para não repetir o que já foi dito antes. Qualquer dúvida, estamos à disposição de todos.
Eu passo a palavra para a Juliana, então, para o encerramento. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, quase boa tarde. Vou ser bem breve em razão do nosso horário aqui adiantado. O tema é denso, dá para ficar aqui falando 2 dias, mas eu vou falar rapidamente sobre responsabilidade contratual, consumerista e dar umas dicas que eu acho que é muito interessante com tudo que a gente tem visto aí nos últimos anos. Enquanto eu abro os slides aqui, eu gostaria muito de agradecer à Câmara Alemã por esse espaço. Bruno e Guilherme sempre ágeis e organizados, muito obrigado. Quero agradecer super aos meus colegas que apresentaram, porque montar uma apresentação dessa sai do dia a dia, dá trabalho. A gente tem tantas pressões e prazos e acaba sendo um extra, e agradeço o empenho de todos. Agradecer aos nossos clientes, alguns deles eu estou vendo aqui que estão participando, muito obrigado, e todos que estão participando também, que ainda não são os clientes, mas são amigos. Nosso escritório tem uma longa relação com a colônia alemã, em razão de sócios e colegas aqui, especialmente o André Zanden, o Renato Pacheco, o Andreas Beiersdorf, que é co-organizador desse evento, e a nossa outra colega, Júlia Krauter. Então, além das questões jurídicas, a gente, com toda humildade, conhece bem a cultura, como pensa, o que gosta, ou como faz para dar certo, porque às vezes o problema não é jurídico, mas sim cultural, e uma boa conversa, de alemão para alemão, às vezes soluciona. E às vezes é bem difícil também explicar para um alemão como que o nome dele está incluso numa ação trabalhista ou tributária, sendo que ele não é nem mais sócio de uma empresa, e vocês escutaram aí, sabem também por vivência própria que absurdos, aberrações acontecem. Um minutinho. F5, né, que coloca para colocar. Bom, a apresentação, a responsabilidade contratual segue a regra geral. Está de acordo com os limites, com os documentos societários, não teve má fé, dificilmente vai chegar, vai respingar no patrimônio pessoal do administrador. Quando os atos são de uma gestão regular, dificilmente vai acontecer alguma coisa. E vice-versa, evidentemente. Na questão do consumidor, também é essa regra, mas a gente tem que também ser transparente e trazer aqui para vocês que nem sempre é assim. Tem recentes julgados da Corte Superior, do STJ, que diz que basta a insuficiência patrimonial da sociedade para ter a desconsideração da personalidade jurídica. O que quer dizer isso? Que não é preciso que fique comprovado que houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial quando a vítima é consumidor. Então, nesse ponto específico, tem uma discussão grande do que é consumidor. Né? Quem é familiarizado com esse tema aí sabe que tem as situações óbvias e tem aquelas que tem uma gray zone, assim, um difícil, não é óbvio se é consumidor, se não é. Só a título de ilustração, a gente está participando de uma discussão, o nosso cliente alemão, inclusive, faz pisos para fábricas. Então, a fábrica cliente comprou o piso, parte para a atividade operacional dela, mas parte também para uso próprio dela, sem objetivo comercial específico. Então, está uma discussão. E como esse, tem vários exemplos assim do que é consumidor ou não. Mas, regra geral, contratos, tudo certo não vai atingir. Consumidor, mesmo que tudo certo, em algumas situações específicas, a insuficiência patrimonial da sociedade pode chegar a respingar no sócio. Esse slide é bacana, quem tiver interesse, aí eu recomendo que dê um print, a gente vai mandar todo o material depois, mas isso não está em nenhum código, nenhuma legislação, sim fruto da nossa experiência aí de anos atendendo demandas, questões, estudando e melhor orientando os nossos clientes e parceiros. O que um administrador pode fazer no dia a dia para se precaver? Além, né, obviamente, de agir com regularidade, tem atos do dia a dia que são simples, não tem custo, fácil de fazer e que a gente recomenda que sempre que os administradores, procuradores, conselheiros tenham isso como um modus operandi permanente, não só para situações específicas. Bom, tem vários, a gente elegeu aqui alguns que eu gostaria de passar também rapidamente com vocês. Autorização da matriz ou dos sócios para operação importante. Não importa se ele tem autonomia para fazer isso. Quando é uma operação mais delicada, por valor ou por exposição, pela contraparte de ser uma empresa que está um pouquinho complicada,
não custa mandar um e-mail, ó, estamos fechando isso, a valor é esse, tal, combinado? Ok, todos estão cientes? Sim, isso resolve muitas vezes. Validar as contas periodicamente, né? Em geral é a cada ano, mas nada impede que seja a cada trimestre, por exemplo, e fazer eventuais ressalvas nessas aprovações de contas. Isso tem a ver com o próximo item também, que é a formalização de voto contrário. Quando, por exemplo, o administrador tem um voto contrário, mas a maioria dos sócios, administradores, diretores, optaram por um outro caminho, deixa consignado, respeito à maioria, mas consigno meu voto contrário, alguma coisa assim. Teve um julgamento bem emblemático sobre aprovação de contas, o item anterior, só que eu quero falar. Um ex-diretor da Sadia, naquele imbróglio grande de derivativos de 2008, muitos de vocês devem se recordar, esse ex-diretor que foi acionado pelos acionistas para reparar os danos, ele restou vencedor no STJ, exatamente porque, com o argumento de que a diretoria e toda a Assembleia de Acionistas tinha aprovado as contas dele. Então, porque ele seria penalizado se a empresa autorizou e aprovou a conta depois. Então, são pequenos detalhes que pode ter uma grande diferença. Obviamente, não assumir posições que o expõem a risco, como fiel depositário, a lista pessoal, que fujam do escopo e dos interesses da empresa, garantir a qualidade do material e da mão de obra nas atividades. Vai contratar uma empresa, dá uma olhada na situação financeira e jurídica e legal dela, vê se não tem tanta ação contra ela, puxa um Serasa, são coisas tão simples hoje que evitam bastante problemas. Para quem ainda não tem, implementar uma governança corporativa e regras de compliance, mas não só na teoria, na prática, tem que vivenciar isso. É importante que isso seja de verdade vivido pela empresa e não só um documento frio que você manda para fornecedor ou para parceiro ou para clientes para dizer que a empresa tem e obedece. Outra dica bacana assim, é conferir quitação de impostos, dos encargos trabalhistas e previdenciários, por amostragem, periodicamente, não só tipo, no final de cada ano. Nesse item aqui, isso faz um tempo, porque era papel ainda, e já faz alguns anos. Mas a gente teve um cliente que tinha terceirizado o pagamento dos encargos previdenciários e trabalhistas e tinha o cuidado de, a cada período, 3, 4 meses, pedir todos os comprovantes, e a empresa terceirizada mandou todos os comprovantes, tudo bonitinho. Qual foi a surpresa, anos depois, que todos os documentos que essa empresa terceirizada mandaram eram falsos? Eles tinham forjado o documento e não tinha, pouquíssimo tinha sido pago. E, obviamente, chegou uma responsabilidade enorme para a empresa e que respingou nos administradores. Então, sem alarme, sem drama, mas é um cuidado importante, tá? Para administradores, tem aquele seguro D&O, Directors and Officers, muitos de vocês devem ter, inclusive, e é normal que a matriz também dê uma comfort letter, né? Comfort letter é uma carta de conforto para que o administrador, na sua gestão, no seu trabalho, fique tranquilo em assumir algum risco, desde que, obviamente, legal, e que se tiver algum problema, os acionistas vão responder. É um documento privado, né? Se a empresa matriz não tiver bens ou não quiser responder, é difícil executar, mas, sem dúvida, é melhor ele do que nada. O seguro D&O está um seguro muito mais acessível financeiramente hoje em dia, mas é muito difícil, e se alguém tiver aqui, até gostaria de compartilhar, caso de sinistro dele. Por quê? Porque quando chega para acionar o D&O, a maioria dos seguros diz, isso aqui é exclusão, isso aqui está excluso, isso aqui não funciona. Funciona para uma ou duas coisas específicas, assim, por exemplo, como pagar advogado quando tem que discutir, que já é uma grande coisa, mas não é tão fácil acontecer isso também, e adiantar salário quando a conta está bloqueada, mas assim que for desbloqueada, você tem que devolver, né? Não é que você vai receber extra. Então, obviamente, igual ao comfort letter, não resolve, mas melhor ter do que não ter. Lembrando que o seguro D&O da matriz, às vezes global, não funciona aqui, nem sempre. Às vezes sim, às vezes não. Tem que ver com o corretor e se garantir da executabilidade do seguro em território nacional, porque riscos no Brasil devem ser segurados por seguradoras nacionais, não pode ser por fora, regra geral. Tá? E também meus colegas comentaram que, em geral, o sócio responde após 2 anos de sua saída. É muito importante vocês verificarem, quando da saída de uma empresa, que os órgãos públicos realmente deram baixa e atualizaram os dados dessa empresa para informações públicas.
Não é raro a gente ir na JuSesp hoje e encontrar o nome, o CPF de alguma pessoa que foi sócio há muitos anos atrás, mas por uma questão de não atualização e não cautela nessa baixa atualização, ainda segue como responsável e numa discussão, numa ação judicial, acaba caindo o CPF dela lá, a conta é penhorada, porque não está atualizado. Então, acho que é um cuidado também básico. Além disso, tem aquela questão patrimonial, né? Bastante gente faz as holdings patrimoniais quando tem alguma justificativa, tem que fazer um cálculo tributário, o Rodrigo sabe bem disso, do que vale a pena, não vale. Instituição do bem de família, tem o bem de família legal, que não precisa fazer nada, que já vem de lei, ou o convencional, que você aponta dentro dos seus bens qual você deseja que seja bem de família e, portanto, impenhorável. Não deixar recursos em conta corrente, quando você tem algum medo de acontecer alguma coisa, e, regra geral, também não é bom. Regime de pagamento, de casamento, pacto de união estável, tudo isso influi. E tudo isso feito a tempo, e leia-se, não na iminência ou após ter ciência de cobranças e ações, é perfeitamente legal. Então, não é nada de esconder patrimônio, nada disso, é só um cuidado, uma blindagem perfeitamente legal que é possível de ser feita. Tá? E o risco, obviamente, é diretamente proporcional à retidão da tua empresa. Quanto mais tiver regular, menor o risco e vice-versa, obviamente. Então, pessoal, era isso que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Nosso escritório está bastante acostumado já com essas questões, a gente faz uma verificação legal para quem tem interesse de ver onde que são os pontos de gargalo, né, que está mais vulnerável, o que pode ser melhorado, orientações também para administradores que queiram, mas, regra geral, não se deixem intimidados por esse bando de informação que foi hoje. Acho que a atividade empresarial é essencial para o nosso desenvolvimento, geração de emprego, coloca o Brasil em outro lugar, as empresas alemãs têm uma participação muito importante nisso, e desejo que vocês tenham a segurança e a tranquilidade de bem gerir as empresas dentro dessas orientações que lhe foram dadas, e se tiverem alguma dúvida, porque o nosso tempo está muito curto hoje, a gente vai ficar muito feliz de responder vocês por e-mail ou por uma ligação, já que a gente não vai ter tempo muito hábil para isso. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo tempo, né? Dentre tantos webinars e eventos, é um prazer ter aqui um número expressivo de convidados e participantes até o final, e desejo um ótimo dia, espero que tenha sido útil o nosso trabalho, a nossa pesquisa, a nossa apresentação para vocês. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Juliana. Obrigado aos colegas do PNST Advogados, Rodrigo, Marilene, Priscila, o Andreas. Só informando os participantes, a gente vai enviar as respostas, encaminhar as perguntas para os palestrantes, né? Então, eles vão poder estar respondendo posteriormente, e a gente vai enviar também as apresentações por e-mail. Então, não se preocupem se não deu tempo de anotar alguma coisa, a gente vai encaminhar tudo depois por e-mail. Então, mais uma vez, queria deixar aqui agradecimento em nome da Câmara, ao PNST Advogados, e também a todos os participantes. Então, e tenham todos uma boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Muito obrigada.